Eu vou estar falando nessa noite com vocês. Agora é a hora do Espírito Santo falar. Vamos todo mundo fazer silêncio para a gente ouvir a voz dele. Porque se a gente não ficar atento e não ficar sensível à voz do Espírito Santo, ele fala e a gente nem escuta. Então vamos prestar atenção, amém? Eu vou falar sobre sonhos. Nós sabemos que semana que vem, no próximo sábado, nós vamos começar uma série, né? O Apocalipse. Já foi até divulgado. Então eu falei, Senhor, eu gostaria de falar algo que talvez até muitos falem, mas eu gostaria que o Senhor ministrasse no meu coração o que o Senhor gostaria que eu falasse lá. E já vinha há algum tempo o Senhor me pedindo para que eu falasse sobre sonhos. E quando se trata de sonhos, eu, Patrícia, eu não consigo pensar em outra pessoa a não ser José. José foi alguém muito sonhador na Bíblia. E ele é o primeiro que vem no meu pensamento quando se trata de sonhos. E aí, eu pedi que o Espírito Santo falasse ao meu coração. E ele falou. Vamos ler os versículos que eu tenho aqui e depois a gente senta. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Amém? Todo mundo achou Gênesis? Diz assim: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram os seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhastes? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a se inclinar-nos perante ti em terra? Até aí. Pode sentar no seu lugar. Aqui nós vemos um super resumo. Na verdade, não é nada se tratando da história de José. Pode deixar, por favor, obrigada. Estou morrendo de calor. Eu acho que eu vou até colocar essa blusa daqui a pouco. José, ele era alguém muito sonhador. Ele era aquele tipo de pessoa. Eu já fui um dia assim. Eu contava tudo para todo mundo. Independente de quem fosse, eu saía contando. Contava os meus planos, contava os meus sonhos, os meus objetivos. E José, eu vejo a primeira coisa que eu aprendo nele, infelizmente, é um erro. Talvez você vai falar assim, Patrícia, mas por quê? Porque na minha opinião, eu acho que ele compartilhou o sonho dele com pessoas erradas. E é aí que se trata um pouco da nossa palavra. Nós temos que tomar cuidado com quem nós compartilhamos os nossos sonhos. Você não vai chegar para qualquer um e contar dos seus sonhos. Tem pessoas que não estão no mesmo nível, no mesmo patamar que você. Às vezes vai falar, vai te criticar, vai fazer assim, ó. Nossa, que sonho que é esse? Vão achar que é demais para você.
Foi o que aconteceu. José contou o seu sonho para os seus irmãos e eles criticaram ele. Eles já odiavam ele porque ele era o irmão, o filho preferido de seus pais. Já tinha um porém. Eles já odiavam ele por isso. Aí eu olho para a vida de José e eu aprendo muitas coisas com ele. Ele foi corajoso. Ele compartilhou, porque muitas das vezes também nós devemos compartilhar o que Deus coloca no nosso coração. O sonho de José foi algo que Deus colocou no coração dele. E ele tinha convicção disso, Grazi. Por isso que ele compartilhou. E muitas pessoas vão olhar para você e vão falar assim, nossa, esse sonho, nada a ver. Os irmãos de José olhavam para ele e falaram assim, você está ficando louco? Mas uma pessoa tentou pensar um pouquinho. O pai dele. Por quê? Porque o pai dele torcia por ele. O pai dele queria o bem dele. Porque normalmente quem quer o seu bem vai sonhar com você o que você sonha. Normalmente quem quer o seu bem vai andar junto com você, caminhar junto com você durante o seu sonho. Sabe algo também que eu aprendo com José? Para a gente fechar esse resumo aqui sobre a vida dele, que ele foi alguém perseverante, alguém com muita paciência e alguém diferenciado. Se você conhece um pouco da história de José, você vai entender comigo melhor. Só que para quem não conhece, eu vou dar uma pincelada bem rapidinha. Depois disso, os irmãos de José jogaram ele no poço, queriam que ele morresse, queriam acabar com a vida dele. E aí, tiveram uma ideia melhor. Não, um irmão lá foi sábio, falou assim, não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele, vamos ganhar um dinheirinho com ele, vamos tirar um dinheiro nele, vamos vender ele de escravo. Venderam ele de escravo. Chegou lá, ele queria impressionar a Faraó. Só que aconteceu outra coisa. A mulher de Potifar, que era um dos oficiais de lá, quis ficar com ele, quis deitar com ele. E até para provar que focinho de porco não é tomada, o coitado foi para a cadeia. Amém. E aí, chegando na cadeia, ele tem até a chave da prisão, de tão bom que o cara era. Depois, saindo de lá, ele se torna governador. Só que isso ainda passa por um bocado bom. As meninas que chegaram da dança vão se acomodar e ficar em silêncio, para a gente dar continuidade, amém? E então, José vai governar e lá acontece, realiza o sonho dele, se cumpre a promessa. Os irmãos dele passam por um momento, por um vento lá na cidade deles, eles chegam aí para o Egito e precisam da ajuda de José. E aí acontece o que José havia sonhado. Sabe o que eu gostaria de falar com você nessa noite? Eu não sei como que estão os seus sonhos. Eu não sei se você tem sonhado. Eu acredito que aqui tem muito sonhador, porque aqui o povo é de Deus, o povo sonha mesmo. Mas talvez você esteja estacionado. Talvez você tenha parado de sonhar. Talvez você até ache que os seus sonhos morreram. Eu quero te dizer que para todo sonho e para toda promessa existe um processo. E nós não vamos saber qual é esse processo. O processo, ele vem de surpresa. Ele chega e acontece. A gente não imagina o que vai acontecer durante o processo. O processo de José foi muito tenso. Para ele chegar até onde ele chegou. Ele passou por muitas coisas.
Existem alguns momentos que você vai achar que esses processos vão te parar. Eu imagino, eu gosto de conjecturar na minha cabeça, eu imagino quando José foi, os irmãos dele colocaram ele no poço. Eu imagino que ele falou, meu Deus, acabou as minhas esperanças. E agora? O que vai ser de mim? Mas ele não desistiu. Ele continuou lutando. O que nós estamos fazendo? Nós estamos parando ou nós estamos continuando lutando? Hoje em dia, existem muitas palavras sobre sonhos e sonhos e sonhos. Mas muita gente esquece de avisar, de comentar que os processos desses sonhos existem. E muitas das vezes, esses processos a gente vai ter que superar. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez durante esse processo você acha que você vai parar. É normal a gente parar. O povo no deserto, eles paravam, se recompunham e depois continuavam a caminho da promessa. Só não é normal nós continuarmos parados. Só não é normal nós nos estacionarmos em um lugar e parar de sonhar. Eu quero abrir um parêntese e compartilhar só um pouquinho, assim, bem rápido mesmo, de algo pessoal meu. Abrindo um parêntese nessa palavra. Sobre minha vida. Há 12 anos atrás, neste mesmo dia, há algumas horas atrás, eu tinha acabado de enterrar minha mãe. Eu não quero que você leve para o seu psicológico, emocionalismo. Eu sei que a gente é muito sentimental, mas eu não quero trazer emoção nesse sentido, não. Da minha vida pessoal, não. Eu quero que você entenda um processo que eu precisei passar. E aí eu olhei para aquele momento, depois que eu coloquei a minha mãe dentro do túmulo, eu falei, meu Deus, e agora? Os meus sonhos foram ali. Para quem me conhece há mais tempo, igual a Pamela, a Tatinha, a Esther, os velhos de guerra aí, eles sabem que a minha mãe era praticamente o meu único porto seguro. A Tati era a única pessoa praticamente que eu tinha por mim. Os meus pais eram separados, a Débora também conhece, né, Débora? Acompanhou demais. E os meus pais eram separados, o meu lar era bem desestruturado. E desde pequena, os meus pais já não estavam mais juntos. E eu tinha minha mãe como a minha única pessoa, como a minha única inspiração. Como eu disse, como meu porto seguro em tudo. Ela era a pessoa que mais me motivava a sonhar. Ela era a pessoa que mais me inspirava. Ela era a pessoa que mais me motivava. E quando eu olhei para aquele momento, eu parei. Por isso que eu estou te falando que é normal, de vez em quando, a gente parar no processo. E um dos maiores sonhos da minha mãe era que eu constituísse uma família. Um dos principais e maiores. Que também era algo muito gritante dentro de mim. Porque eu olhava para dentro da minha casa e eu falava, meu Deus, eu não quero uma casa assim. Eu quero algo diferenciado. E aí eu falava, e agora? Como que eu vou realizar os meus sonhos, sendo que ela nem vai estar aqui? Ah, para que família? Constituir família? Eu não. Quero nem saber mais. Talvez, alguns momentos desses processos, para você chegar na sua promessa, vai te fazer ficar totalmente desmotivado. Totalmente acabado. E eu acredito que José também passou por isso.
Porque no meu caso foi um acontecido, né? Onde a minha mãe não veio a aguentar e veio a falecer. Mas no caso de José, ele era rejeitado pelos seus próprios irmãos, pela sua própria família. E é outra coisa que eu quero te dizer. Talvez esses processos difíceis vão vir de dentro da nossa própria casa. Um banho de água fria de dentro de quem está perto da gente. Que isso? Você está sonhando com isso? Nossa, isso é demais para você. As pessoas, infelizmente, não dão certo em algumas áreas de suas vidas e acham que ninguém vai dar. Inclusive, você. Inclusive, eu. Mas eu quero te ensinar algo nesta noite. Existem 3 coisas que todo sonhador deve ter. Se você não tiver isso nos seus sonhos, se os seus sonhos não forem para isso, alguma coisa tem de errado. A primeira coisa, o seu sonho tem que vir de Deus. Patrícia, mas como? Como que eu vou saber que os meus sonhos estão sendo e vindo de Deus? Sabe o que que é? O que é de Deus traz paz. O que é de Deus traz paz. Glória a Deus. O que é de Deus não traz dúvida. E um conselho que eu tenho, principalmente para os adolescentes. Presta atenção na sua vida sentimental. Durante um momento, você também pode parar o processo da sua vida com a sua vida sentimental. Eu já parei a minha vida com um processo por culpa da minha vida sentimental. Cuidado. Peça a Deus discernimento. Peça a Deus sabedoria. Para de ficar com muita conversinha, se envolvendo demais. Cuidado. Se valoriza, principalmente você, mulher. Se valoriza. Homem gosta de mulher que se valoriza. Então, cuidado com a sua vida sentimental. Segunda coisa que todo sonhador deve ter. O seu sonho tem que estar alinhado com os projetos de Deus, com os propósitos de Deus. O meu sonho, um dos meus maiores sonhos, era constituir uma família, como eu disse aqui. E Deus me deu um marido abençoado, um marido que a minha mãe profetizou, que a minha mãe me falava assim, que meu marido seria o contrário do meu pai, e realmente ele é. Sabe como que tem que ser o seu sonho? Deus, eu quero formar na faculdade, mas a sua faculdade tem que ser um projeto de Deus, você tem que ser usado por Deus na sua faculdade, na sua profissão. Eu quero me formar para médico, mas você tem que ser usado com propósito de Deus para ser médico. Eu quero ser um advogado, eu quero ser um jogador de futebol. O que vai bem dizer o nome do Senhor no que você sonhar? O seu sonho tem que ter um propósito com Deus. Você tem que usar o seu sonho a propósito de Deus. Senão o seu sonho não vai valer de nada. Senão não vai adiantar nada você sonhar. Como eu disse semana passada, para quem estava aqui, Ana sonhou em ter um filho. E Deus sonhava em ter um sacerdote naquele lugar. E aí o que aconteceu? Uniu os propósitos. Deus quer unir o seu sonho com o propósito dele. Então sonha aquilo que Deus tem para você. Para de ficar perdendo tempo com sonhos que não acrescentam, com sonhos que não vão glorificar o nome do Senhor. O seu sonho tem que glorificar o nome do Senhor. O seu sonho tem que levantar o nome do Senhor e aparecer na sua vida. Nossa, ela conseguiu se formar. Ele conseguiu virar um jogador de futebol. Ah lá, aquele jogador de futebol ali, ele é diferenciado.
E a terceira coisa é que se você fizer isso, você vai conseguir realizar o teu sonho. Porque o Senhor, Ele promete e Ele cumpre. Ele é fiel para cumprir. Eu sou o projeto dos sonhos de Deus. Muitos que estão aqui é projeto dos sonhos de Deus. Talvez você ainda está no processo, ou talvez você já até passou um pouco do processo. Talvez você está no momento difícil do processo, ou talvez você está parado no processo. Eu não sei como estão os seus sonhos nessa noite, mas eu creio, em nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje, você vai voltar a sonhar. Nunca deixe que as circunstâncias te parem no caminho. Nunca deixe que os momentos te façam parar de sonhar. Como eu disse, vai vir processos difíceis? Vai. Mas não deixe isso te parar, não. Continua firme. Assim como José. Ele conseguiu realizar o sonho dele. Foi no tempo dele? Não. Foi no tempo de Deus. Aí que entra outra coisa. Nós temos que esperar no Senhor, o tempo dele. Eclesiastes 3 fala isso, que a gente tem que esperar o tempo. Há tempo para todas as coisas. E o tempo de Deus, ele não é o nosso tempo. Agora, para encerrar, para não ficar muito tarde, eu gostaria de ler aqui. Hoje pela tarde eu estava orando e o Senhor me pediu para que eu lesse a letra de uma música que fala muito comigo. É de uma cantora, chama Elaine Martins. Talvez alguém conhece, ou quem não conhecer depois pesquisa. Chama Volte a Sonhar. E olha para você ver, essa tarde o Senhor falou isso comigo e eu já havia preparado a palavra. Eu sei que é chato ler, mas eu vou ler com uma intensidade assim, para vocês poderem prestar bastante atenção na letra dessa música. Eu não quis colocar ela, porque colocar às vezes distrai. Mas eu quero que você preste atenção. Você diz que está sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Você diz que não tem jeito, mas Deus diz que tudo é possível. Você diz: eu não posso, eu não aguento, meus sonhos estão perdidos, mas Deus está dizendo: eu ainda realizo sonhos. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar, porque Deus ainda realiza sonhos. Se deu tudo errado para você, se está num leito de hospital ou no chão de uma prisão, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Deus é o Senhor do tempo e Ele ainda realiza sonhos. Louva o Senhor Jesus com uma palmas, porque Ele merece. Olha para você ver. A parte que fala assim. O pessoal da banda pode se posicionar. Eu não sei se os meninos vão voltar. Mas a parte que fala assim. Se está num leito de hospital ou no chão de uma prisão. Eu não estou num leito de hospital. Eu estou aqui na Rede Jovem, sentado no banco. Mas talvez o seu coração está precisando de uma cura. Talvez o seu coração nessa noite está precisando voltar a sonhar. Mas eu também não estou no chão de uma prisão. Mas talvez o seu coração está aprisionado. Talvez o seu coração nessa noite precisa ser liberto, para que você volte a sonhar. Então nessa noite fique de pé no seu lugar.